amigos, mais um momento de reflexão que nos oferece o Grupo Espírita Irmão Carmelo, nosso querido Jake. E toda reunião espírita, essa é uma delas, nós nos unimos em coração e entramos em sintonia com os mentores, benfeitores lá do Jake, da casa do irmão Carmelo, e pedimos que eles estejam conosco neste momento de reflexão. Então, assim, unamos os nossos corações, elevemos os nossos pensamentos em agradecimento ao Senhor da vida, ao querido Mestre Jesus, aos benfeitores que orientam todos os trabalhos lá do Jake e aos todos os nossos benfeitores amigos que estão conosco nos nossos estudos. A isso tudo nós agradecemos e pedimos que permaneçam conosco, dando-nos o entendimento e o esclarecimento, e que essa lição que nós vamos trazer hoje possa cair em nossos corações, permanecer em nossas mentes e atualizar as nossas atitudes em atividades de amor, de caridade, proteção aos nossos irmãos que conosco caminham no planeta Terra. Graças a Deus. Então, o texto de hoje está nesse livro, Palavras de Vida Eterna. É um livro de Emmanuel, a psicografia é de Francisco Cândido Xavier, o capítulo é o 37 e o título é Reparemos Nossas Mãos. Emmanuel vai se inspirar no capítulo 8º do Evangelho de Mateus, no versículo 3º, e ele diz o seguinte: E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. Esse trecho do Evangelho de Mateus fala justamente da pregação do reino dos céus, e ele começa falando dessa narrativa de 10 milagres. E esse terceiro versículo aí é o primeiro milagre que ele fala, quando um leproso, vendo que Jesus se aproximava ali daquela região, se aproximou dele e assim, em súplica, pediu, dizendo a ele: Senhor, se queres, tens poder para purificar-me. E aí vem a parte que Mateus colocou ali, que Emmanuel separou para nós. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E esse homem ficou imediatamente curado da sua enfermidade, da lepra, que é ainda, né, contagiosa e perigosa, que fazia com que as pessoas se afastassem, né? Não podiam ficar no convívio na cidade junto com os familiares. Então, eh, Emmanuel vem trazendo essa meditação para nós hoje, repararmos nas nossas mãos. E ele fala assim: meditemos na grandeza e na sublimidade das mãos que se estendem para o bem. Eu penso que se Emmanuel tivesse aqui, naquela época, né, quando ele escreveu isso, e tivesse os recursos que nós temos hoje, midiáticos, né, ele faria assim, imaginaria e faríamos que como nós víssemos como se fosse um close na mão de Jesus se estendendo sobre aquele homem e tornando uma pessoa saudável novamente. E essa mão de Jesus que se estende para o bem e que é tão sublime, que esse momento é tão maravilhoso para todos nós. E aí ele continua: mãos que aram a terra, preparando a colheita. Nós
Geralmente, quando falamos da lavoura, tal, imaginamos lá distante. Hoje nós imaginamos grandes maquinários, né? Grandes tratores envolvendo a agricultura, mas naquela época eram arados, levados por talvez os bois, ou talvez eh, pelos pelos cavalinhos lá, agora pelos asnos sendo puxado, né, empurrado. Mas o que que a gente imagina sempre quando fala desses agricultores? De uma figura distante. E Jesus ali e Emmanuel aqui foca na mão, nessa mão que dirige o arado, nessa mão que prepara a terra para uma colheita posterior. E ele continua, Emmanuel. Mãos que constroem lares e escolas, cidades e nações. Nós nunca paramos para olhar essas mãos calejadas, machucadas, muitas vezes ensanguentadas para a construção de lares, de escolas, de hospitais, e Emmanuel vai mais além, de nações. No Brasil, nós temos essa lembrança, por exemplo, de muitas pessoas que vieram, que migraram de outras regiões para outras regiões, né? E foram lá construir casas, apartamentos, mansões que sequer jamais, depois de prontos, conseguiriam atravessar as portas. Eu estou imaginando aqui a situação de Brasília. Quantos foram para lá e se esforçaram para tornar realidade, para manifestar lá naquela região que ainda era inóspita, o sonho de um brasileiro e que hoje ainda se mantém firme lá na região do Planalto Central, aquela cidade idealizada que tinha tudo para ser a melhor cidade, idealizada nos mínimos detalhes, as superquadras, o formato que ela tinha, né? Quanto sonho foi criado em cima daquela questão e quantas pessoas com suas mãos calejadas, maltratadas, ajudaram a construir essa capital grandiosa. Mãos que escrevem, amando em louvor do conhecimento. Nós nem imaginamos, né, quantas pessoas que estão aí escrevendo nesse momento leis para regular a sociedade, escrevendo tratados filosóficos para que nós possamos estar refletindo sobre eles, ou às vezes até escrevendo uma receita médica que vai suavizar a vida daquela pessoa que tem uma enfermidade. Nós não paramos para fazer dar esse zoom nestas mãos que escrevem. Aí ele vem falando exatamente isso em seguida. Ele fala assim: mãos que curam na medicina, que plasmam a riqueza da ciência e da indústria, que asseguram o reconforto e o progresso. Então, quantas mãos estão nesse momento projetando coisas boas, equacionando ou resolvendo equações que vão resultar numa melhoria, num progresso? Eu, nesse momento, eu me lembro daquela, agora esqueci o nome dela, da pesquisadora que pesquisou sobre aquela polilaminina, que é aquela, eu não sei se é um hormônio, se é um aminoácido, alguma coisa que injeta na coluna dos paraplégicos
e dependendo da situação, se for recente aquela paralisia, ele consegue recuperar os seus movimentos rapidamente. E eu falo da grandiosidade dessa pesquisadora, porque ela não tá querendo lucro, ela quer que o SUS se incumba de utilizar isso para recuperar as pessoas. E nós que temos muitos acidentes de trânsito, que as pessoas ficam realmente paraplégicas, tem ali um campo fantástico. Esperemos para que tenha esse resultado o mais rápido possível, não é? Então, falando das mãos ainda, todas elas se abrem generosas na direção do infinito, gerando aperfeiçoamento e tranquilidade, reconhecimento e alegria, conjugando-se abnegadas para a extensão das bênçãos de sabedoria e de amor na obra de Deus. São colaboradores de Deus. Mas, lá vem ele com o mais agora, né? Mas é sempre do contra, né? Então lá, mas pensemos também nas mãos que se estendem para as sombras do mal. Mãos que recolhem o ouro devido ao trabalho em favor de todos, transformando-se em garras de usura. Quantos nós temos notícia nos dias de hoje, né? Era uma coisa que era para ser para todo mundo, a pessoa reverte em benefício próprio. Mãos que acionam apetrechos de morte, convertendo-se em conchas de sangue e de lágrimas. E que momento é esse que nós vivemos, não é? Que os apetrechos de morte estão em ação. Aquilo que nós imaginávamos que pudesse fazer uma diferença nos transportes, na comunicação, né? São usados para o extermínio. O que eu estou falando dos drones usados na guerra. Mãos que se agitam na mímica estudada de quantos abusam da multidão para conduzi-la em disciplina e em proveito próprio. Não tem nem o que falar, né? Daqueles que fazem as manobras, aparentemente coisas boas, mas que no fundo, quando você vai pesquisar lá no fundo, é tudo em proveito próprio. Mãos que ferem, que coagulam o fel da calúnia em forma de letras, que amaldiçoam, que envenenam e que cultuam a inércia. Nós temos, e olha que esse livro aqui, ele é bem lá da década de 50, eu acho. Não tenho aqui a data para dizer para vocês, mas eu acho que ele é bem dos anos 50 ou 60. E o que que nós estamos vendo? Exatamente isso nos dias de hoje, né? É o véu da calúnia. Sabe aqueles grupos de ódio, essas fake news, tudo isso que nós estamos vivendo agora, Emmanuel já falava para a gente prestar atenção. Todas elas se cerram sobre si mesmas em círculos de aflição e remorso pelos quais se aprisionam as trevas do sofrimento. Então, todas essas mãos que trabalham para as trevas, para as sombras, elas se remoem no remorso e trazem para si mesmas o sofrimento que sequer imaginam. Reparemos assim a que forças da vida estendemos as nossas mãos. Para que é que nós estamos usando as nossas mãos? Nós que cozinhamos, que limpamos a casa, que dirigimos um carro, que estamos à frente de alguma, de uma
empreitada que envolva outras pessoas, como é que nós utilizamos as nossas mãos? São mãos que abençoam, que agregam, que consolam ou que destroem, que entra a lamúria e o sofrimento? Para onde é que nós estamos direcionando as nossas mãos? É essa a pergunta que Emmanuel nos faz nesse momento. Será que nós estamos usando Jesus como nosso guia, como nosso padrão, como nosso exemplo? A mão dele por sobre o leproso foi para aliviar a dor e o sofrimento. E ele termina o texto dizendo assim: Jesus, o Mestre Divino, passou no mundo estendendo-as no auxílio a todos, ensinando e ajudando, curando e afagando, aliviando corpos enfermos e levantando almas caídas. E para mostrar-nos o supremo valor das mãos consagradas ao bem constante, preferiu morrer na cruz, de mãos estendidas, como que descerrando o coração pleno de amor à humanidade inteira. E, e é muito interessante que quando Jesus abre as mãos na cruz, é uma extensão do seu coração. É como se ele, através dessas mãos abertas na cruz, expandisse o seu amor para toda a humanidade, não só para aquele povo que estava lá naquela hora, mas para todos aqueles que em qualquer momento estejam habitando o planeta Terra, tanto aquele tempo que já passou, como hoje, como o tempo que há de vir. Então, estejamos atentos. Como é que nós estamos usando as nossas mãos para o bem, para afagar, para aliviar dor, para enxugar as lágrimas? Ou estamos usando em proveito próprio, de forma que vá trazer para nós depois sofrimento e dor? É bom que a gente tenha esse momento de reflexão para pensar nisso. Pensemos nisso. Então, já que nós recebemos tanto da espiritualidade superior, vamos também retribuir isso. Colhendo agora os benfeitores espirituais, as nossas boas energias, que elas cheguem aos dirigentes, governantes de todos os países do mundo, para que eles sejam auxiliares de Jesus, aos médicos, aos professores, aos legisladores, a todos aqueles que vivem no planeta Terra buscando lenitivo para suas dores. E nós nos incluímos nesse grupo, Pai Celestial. Abençoa-nos hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, porque você esteve aqui conosco. E se você gosta desses momentos de reflexão, distribua para as outras pessoas que você conhece. Comente sobre isso. Acione o sininho para ser avisado cada vez que aparecer um novo vídeo. E faça reflexão, comente. Mande perguntas para nós ficaremos bem felizes. Então, até a próxima semana, com muita paz no coração. Graças a Deus.